Opa. Tema desta noite: como reinar em vida. Amém? Você quer reinar em vida? Vamos ler em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Pai: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Oremos a Deus. Deus eterno, Pai amado, bendito sejas tu, Senhor. Rei de reis, Senhor de senhores, nós te louvamos, nós te bendizemos, te glorificamos, Senhor. Exaltamos o teu santo nome, ó Pai. E nesta noite, nós nos encontramos aqui, Senhor, como filhos predestinados desde antes da fundação do mundo. O teu nome, sim, está acima de todo nome nesta terra. E agora, Senhor, nós entregamos essa mensagem nas tuas mãos, Senhor. Que tu possas, ó Senhor, falar, trazer à luz, ó Jesus, porque esta palavra, Senhor, ela não volta vazia, Jesus. Ela não voltará vazia, porque ela nunca voltará vazia, Senhor. Por isso, ó Deus, eu te peço nesta hora, Senhor, usa a minha boca, a minha mente e o meu coração, Senhor, para dar visibilidade aos teus pensamentos, ó Pai. Para a glória de Deus é que nós oramos, com fé, em nome de Jesus. E aqueles que creem e recebem um culto de vitória e a revelação da graça do Pai, digam amém. Amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos amados, eleitos, mais que vencedores, e ainda nós podemos dizer que você é um privilegiado ou uma privilegiada de estar aqui esta noite, ou de estar com o poder de assistir pela internet ao redor deste Brasil, ao redor do mundo. Como nós vimos aqui, tantas pessoas online, onde a igreja Cristo Vive ainda não está estabelecida, mas nós cremos que em cada lugar, em cada cidade, estado, país, haverá sim o levantar de pessoas que preguem esta palavra, a palavra da graça de Deus. Eu quero começar dizendo que todo cristão é ungido por Deus. Não para viver debaixo de seitas religiosas, de tradições religiosas, não debaixo de cerimoniais, mas todo cristão foi ungido por Deus para viver o poder da palavra viva, a palavra da graça de Deus. Amém? Deus não nos chamou para que nós vivêssemos em mediocridades, em rituais fracos, em cerimoniais sem qualquer expressão, fundamento. Mas Deus nos chamou para nos desafiar a um estilo de vida com uma convicção determinada, com uma convicção tremenda e um encorajamento muito forte. Porque nós temos que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? Deus não quer que seus filhos fiquem lutando debaixo de maldições, debaixo de derrotas, debaixo de desespero, debaixo de crises financeiras, situações financeiras indefinidas, debaixo de fobias, debaixo de depressões, debaixo de angústias e debaixo de miséria. Deus não quer isso para a vida dos seus filhos. Aí você vai me perguntar: o que Deus quer da minha vida? Deus quer que você reine como um filho de rei. Deus quer que você seja aquele onde o reino está nas tuas mãos. Amém? Portanto,
meus irmãos amados, nós estamos numa jornada de crescimento espiritual. Conforme Paulo disse, de glória em glória, de vitória em vitória. E esta noite, nós vamos aprender algumas verdades estas que são bíblicas, que devem ser o nosso andar com Deus. Não um andar provisório, não um andar momentâneo, mas um andar para sempre, um andar especial. Veja comigo o que diz no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ora, esse esforço não quer dizer sacrifício. Quem esteve aqui no domingo passado? Amém. Vocês, não sei se vocês vão se recordar, quem esteve aqui sim, quem não esteve, pegue o CD da pregação lá na livraria, adquira seu CD. A pastora Silmara falou que este ano nós estaremos completando 15 anos de igreja. E ela, em um momento glorioso do culto, ela disse que algumas pessoas, quem aqui que estava presente, já tinha recebido uma bênção? Quem aqui, durante esses 15 anos, alguns 10, 5, 1, alguns meses, alguns dias, quem aqui já tinha visto a graça de Deus e a glória de Deus alcançando as suas vidas através de manifestações do poder de Deus, de bens materiais, de casas, de carros, enfim, tantas coisas. E nós vimos que várias pessoas levantaram as mãos, várias pessoas que estavam aqui já receberam presentes dos céus, presentes de Deus. E o que isso significa? Significa que todos esses presentes, nesses 15 anos, nesse tempo que você está aqui, não foram recebidos por sacrifício. Nós não precisamos de jejum, nós não precisamos de subir aos montes, nós não precisamos vigiliar. Este sacrifício, nós não precisamos mais. Então, essa palavra no original grego, esforço, esforçar, significa zelo, zelo intenso. Quer dizer, então, que para que a gente tenha o reino de Deus, é preciso tomá-lo com zelo intenso. Amém? E o que Deus quer dizer para a igreja a respeito disso nesta noite? Deus está muito mais interessado no nosso caráter do que no resto das coisas que Ele já proveu para a tua vida. A provisão dele já é certa. Ele não está preocupado com isso. Ele já sabe o que faz falta para você, o que você quer, o quanto falta financeiramente para a tua vida. Mas isso tudo já está no domínio dele. Ele está preocupado com o nosso caráter. Então, o mais importante para Deus é aquilo que nós somos verdadeiramente. O próprio Senhor Jesus, Ele mostrou esta verdade. Ele veio para ser rei. Ele nasceu numa manjedoura, cresceu, aprendeu, sofreu e finalmente ele foi se assentar no trono. Amém? Ele se assentou no trono. Mas o percurso entre a manjedoura e o trono foi um processo árduo. Veja como está explicado isto no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus veio para reinar, para trazer paz, para trazer ordem, para trazer salvação. Mas antes, ele passou por tudo isso. Houve um processo de desenvolvimento. Ele não chegou aqui reinando, não é verdade? Nós não podemos mais ver Jesus numa manjedoura ou na cruz. Ele não está lá. Ele está reinando. E nós que somos seus filhos, filhos amados, também fomos chamados para reinar e reinar em vida. Um rei tem que ter autoridade. E Jesus teve essa autoridade. E ele diz no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 19, que ele nos deu essa autoridade. Ele diz assim: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Amém?
o que pode te causar algum dano? Não sou eu que estou dizendo. Você leu comigo. Está escrito lá, absolutamente nada. Nada pode causar nenhum dano à sua vida. Nós nascemos para ser mais do que vencedores. Amém? Então, vamos voltar um pouquinho em Romanos 5,17, por favor. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então Adão, o que ele fez? Ele ofendeu a Deus e por causa do seu pecado, a morte se estabeleceu na sociedade. Mas quem recebeu a abundância da graça foi chamado para reinar em vida, para vencer em vida, para viver vitoriosamente. A Bíblia diz que você é rei e sacerdote. Amém? Então vamos lançar o fundamento da igreja nesta noite. A Bíblia diz que nós temos a fé de Cristo, que nós somos um com Ele, que os dons e a chamada são irrevogáveis. Diz que nós temos a imagem e semelhança de Deus. Então, você vai falar, e o que é que nós devemos? O que Deus quer que nós façamos? Deus quer que nós façamos o que Adão não fez. Adão desobedeceu ao Senhor, perdeu a autoridade que tinha sobre toda a criação. Ele preferiu não ouvir, não seguir a palavra de Deus, para seguir o que o inimigo lhe havia dito. Ele se sujeitou ao inimigo e as consequências disso foram graves. Adão perdeu a sua posição diante de Deus, de soberania, de domínio e de reinado. Então, quais são as boas novas, pastor? O que você tem agora para me dizer de novo? Esta é a pergunta. Quando um filho de Deus confia em Jesus, esta autoridade que foi perdida por Adão é restaurada na sua vida. O maior milagre que Deus poderia fazer a um salvo é restaurar a autoridade que ele disse que o homem deveria ter nesta terra. Vamos ver isso com bases bíblicas. Amém? No livro de Hebreus, no capítulo 2, versículos de 6 a 8, diz assim: Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, de novo, que dele te fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Quer dizer que Deus, através do sacrifício de Cristo, voltou a dar domínio. Domínio e autoridade sobre todas as coisas. Então, veja bem, em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, antes que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Os pés de Jesus fazem parte do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Quem é? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, todas as coisas estão debaixo do domínio da igreja. Amém? Nós temos que entender que o corpo de Cristo tem autoridade para reinar sobre esta terra. Tem autoridade e tem o poder de viver em triunfo. Então, o cristão verdadeiro, ele tem que viver com esta autoridade em Cristo e reinar com Cristo. Amém? Você crê nisso? Você crê que você nasceu para reinar e governar? Você crê que Deus te deu autoridade suficiente para você reinar nesta terra, sobre a tua vida, sobre as coisas que você faz? Isto não é uma utopia, isto é uma verdade. Então,
Isso que você está aprendendo nesta igreja são desígnios. E esses desígnios, nós sabemos que eles estiveram ocultos desde os tempos eternos. A imagem que se passa aí fora é que o crente tem que ser um necessitado, um sofredor, um derrotado, um miserável, que tem que passar por necessidades financeiras. Mas a Bíblia não diz isso. Deus diz que nós fomos chamados para reinar em vida. Deus quer que cada crente seja um vencedor, seja um vitorioso. Você não vê em nenhuma passagem bíblica Deus falando ao derrotado se levante, ao derrotado vá buscar. Não, nunca. Na Bíblia não fala que o derrotado é vitorioso, mas a palavra de Deus fala ao vencedor. Nós somos vencedores. Se nós somos rei e sacerdote, nós somos vencedores em todas as coisas. Amém? Deus nos predestinou para sermos bem-sucedidos. Esta é a promessa de Deus. Nós não somos pessoas e filhos derrotados. Nós somos filhos vencedores. Então, você pode me perguntar assim: por que então os crentes, eles falham? Por que há tanta falha no meio evangélico? Então, o crente falha porque ele não sabe dessas verdades. Você já está sabendo. E a falta de conhecimento, é aquilo que a gente fala, meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Conhecimento não intelectual, conhecimento na palavra de Deus. E tem uma outra opção para o crente estar falhando. Ele pode escolher falhar. Isso é sério. Porque as promessas do Senhor, todas as promessas de Deus, elas são de vitórias. Elas são vitoriosas. Veja comigo em Romanos 8, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus sempre chamou o seu povo para ser vencedor. Meus irmãos, antes de nós sairmos daqui esta noite, com todo o poder e autoridade, que já nos foi outorgado, que já dizem respeito à nossa vida espiritual, nós vamos ter que aprender alguns princípios sobre como dominar e como reinar. Porque esta igreja, este ministério, ele é cabeça aqui no Brasil. É uma igreja vitoriosa. É uma igreja onde tem um povo feliz. É uma igreja onde o lobo não tem vez. Amém? Há um processo até se chegar no trono, que precisa ser desenvolvido. Nós temos duas áreas na nossa vida: a área espiritual e a área natural. Na área espiritual, a partir da nossa conversão nos caminhos do Senhor, nesta área nós passamos a reinar a partir daí. A partir do momento que você se converte para os caminhos de Deus, você passa a reinar. Mas na área natural, a gente não tem visto isso com tanta frequência. Então nós precisamos saber que para reinar nesta vida natural, é necessário, Deus nos faz dar alguns passos. Passos de maturidade, passos de desenvolvimento, que levam o homem a ter um poder e uma autoridade espiritual e a reinar também sobre o natural. O segredo de Deus, nesta noite, é que Deus quer construir o nosso caráter. Ele quer mais. Ele quer que você tenha mais responsabilidades. Ele quer que você tenha um crescimento. Ele quer que você tenha um desenvolvimento. Ele quer que você tenha um compromisso para aquilo que você tem no campo espiritual, possa passar também para o âmbito natural. Eu vou explicar isso mais fácil. Aquilo que você recebeu de Deus, em termos espirituais, para reinar no campo espiritual, possa também passar ao campo natural para você viver naturalmente. Você crê que você pode? Que Deus te deu autoridade para isso?
Ao passarmos por esses estágios de desenvolvimento, todos juntos, aqui na igreja, e ao nos submetermos por Jesus, através de Jesus, nós vamos aprender estas lições e vamos ativar esta autoridade e este domínio que já fazem parte da nossa vida espiritual para nós vivermos o nosso dia a dia. Deus nos predestinou para sermos como Ele quer que sejamos. Então, nós vamos nos submeter a Deus, vamos mostrar a glória de Deus, vamos conquistar, vamos ver durante estes dias, nós vamos ver portas se abrirem. Vocês sabem que hoje eu estava preparando a mensagem, ela já vem sendo preparada há alguns dias, mas hoje eu estava fazendo o fechamento, me alinhando perfeitamente a ela, e é uma coisa assim interessante. A gente às vezes tem o tempo de sobra, mas a gente não faz algumas coisas que deveria. Então, eu estava preparando a mensagem, e não é comum eu preparar mensagens. Vocês, quantos aqui já me viram pregando neste altar? E assim, a gente tem subido aqui para substituir os nossos bispos, na ocasião de férias, na ocasião de trabalho e tudo mais. Então, eu estava ali preparando e comecei, depois que eu terminei de passar, eu comecei a orar, e a orar, e aí na minha mente vinham várias coisas, várias situações da minha vida, da minha casa, e foi, eu falei, se alguém descer do elevador agora, vai falar, tem um louco no último andar gritando, falando, orando, e eu ouvi a porta bater lá do lado de fora, eu não quis nem saber, eu continuei orando, e na minha mente veio algumas situações também da minha família, e nessa hora tocou o telefone, eu parei, atendi o telefone, porque era no celular, era importante, olhei o número, não conhecia, mas eu via que ali existia provavelmente a resposta do Senhor para uma daquelas orações. Amém? Então assim, é um poder sobrenatural de Deus. Você busca, você ora e isso acontece. Amém? Deus tem o melhor para você. Então, o que eu queria dizer para você é que nesta noite, essas portas vão se abrir. Nós vamos ver armas forjadas caírem diante de nós. Nós vamos ver doenças serem derrotadas. Nós vamos ver famílias sendo restauradas. Nós vamos ver algo que nenhuma geração antes de nós viu. Nenhuma geração antes de nós aprendeu a reinar no natural com autoridade espiritual. Isso é coisa de Deus. É coisa do final dos tempos. É coisa para esta igreja que vive a última reforma. Para aqueles que conhecem a graça de Deus. Amém, pastor Canai? Amém. Nós temos que ver que nós somos pessoas normais. Pessoas mortais no nosso físico, no nosso corpo. Nós escovamos os dentes, eu espero. Nós escovamos os dentes. Nós vamos ao supermercado, nós dirigimos carro, eu ainda não, levamos crianças, filhos para a escola. Nós fomos chamar para reinar em todas essas coisas, para reinarmos em vida. E o cristão tem que refletir essa excelência que o Espírito Santo colocou dentro dele. O cristão tem que se levantar com esta responsabilidade de cristão, de servir como um servo, serve ao reino, por testemunhar o poder de Deus. Então, por onde que eu devo começar e como eu devo começar? Onde eu devo começar? Onde você acha que eu devo começar? Aqui na igreja. Aqui começam todas as coisas. Como é que nós devemos começar? Veja em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, o jugo de Deus é suave. Diz a palavra de Deus que o fardo é leve. Então, às vezes, a gente vê situações na igreja, pessoas que vêm em alguns ministérios, que vão a alguns ministérios, e que
Se não fizer o jejum, não alcança. Se não subir no monte naquele dia que tem que ir, e não for picado pelos bichos, não acontece nada. Então, se você não vigiliar, as coisas não vêm para as tuas mãos, você não é abençoado, você não é um vencedor. Eu estava esses dias em um local evangélico, e tratando de coisas, de assuntos concernentes à nossa igreja, a obra de Deus. E ali eu estava sentado e era por volta do almoço, meio-dia, 11h30, meio-dia, aguardando a pessoa que iria me atender. E as pessoas já estavam saindo para o almoço. E todas as pessoas que trabalhavam naquele lugar pertenciam àquele ministério que regia aquela empresa. Então, elas estavam saindo e elas estavam, poxa, eu vou comer ali. Não, mas você não pode comer, o jejum ainda não acabou. Não, mas como não acabou? Né? Acabou domingo. Você não viu o pastor falando lá? Né, no telão, que acabou domingo, e tal, e não sei o que, acabou ou não acabou? Aí eu como ou não como, né? Podemos comer, tem que ser sólido, tem que ser líquido, tem que ser gasoso, eu não sei. Então assim, existia uma confusão até no meio das pessoas, daqueles que convivem naquele ministério. Então assim, Deus não está nessas coisas. Esse jugo é suave, entendeu? Nós não precisamos mais viver debaixo de sacrifícios, né? E o fardo de Deus, ele é leve. Então quando você às vezes trabalha na obra do Senhor, né? E aquilo está te causando algum transtorno, algum dano, querido, senta. Na graça de Deus não tem peso, tá? No outro ministério, se você sentar, vai falar, olha lá, é fruta podre, não faz parte do rebanho, e etc, etc. Nós não. Aqui o fardo é leve, o jugo é suave, diz a palavra de Deus. Por que eu tenho que aprender essas coisas? Como é que eu vou aprender essas coisas, melhor dizendo? Você tem 2 meios para aprender essas coisas. Todas as tuas respostas estão aqui, na palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Com a palavra de Deus, você aprende a reinar em vida. O segundo passo é você tomar como exemplo, tornar público e como exemplo pessoas que você conhece. Você tem que ter um modelo de alguém nesta terra. Os melhores modelos que você pode se basear para ter uma vida de sucesso, uma vida em que você vai reinar e governar, estão dirigindo esta igreja. Amém? Nós somos modelos para a tua vida, para as vossas vidas. E para que você tem que aprender tudo isso? Você tem que aprender porque o teu espiritual tem que reinar sobre o natural. Veja o que Tiago 1, de 23 a 25 diz. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, que é a graça de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então quem ouve é um operoso praticante e não negligencia. Será bem-aventurado no que realizar. Então, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa vitoriosa. Se você pegar o bispo da nossa igreja, que é o anjo desta igreja, ele é uma pessoa bem-sucedida. Ele é uma pessoa vitoriosa em várias coisas. Então, se eu quero ser bem-sucedido naquilo que eu quero realizar, eu tenho que ser o quê? Praticante, operoso e perseverante com a palavra de Deus. Amém? Aqui, amados, esta é a verdade de tudo que nós precisamos para reinar em vida. É muito triste quando você vê uma pessoa que ouve a palavra e não pratica. Ela sabe que tem responsabilidades, ela sabe que tem compromissos, mas ela não vive isso. Não é bem-sucedida, não é bem-aventurado no que realiza. Às vezes começa um negócio e logo vai para a falência. Às vezes se envolve com sócios e perde dinheiro. Às vezes
a pessoa fala, eu vou me casar. É a solução. E depois de algum tempo, se divorcia. Tem pessoas que almejam um estudo, alguma coisa, e não conseguem chegar lá. Não vão até o final. Porque ouve a palavra e não pratica. A minha pergunta é, quem aqui quer ser bem-sucedido naquilo que realiza? Todos, é claro. Amém? Então, nós temos que nos comprometer com Deus em ouvir a sua palavra, em praticar a sua palavra, em perseverar na bendita palavra de Deus. O Espírito Santo nos tem dito a este ministério, aos seus filhos, que ele vai fazer com que este povo, que conhece a graça de Deus, que tem autoridade espiritual, receba e exerça e reine sobre o natural. Essa é a promessa para nós. Receba isso no seu espírito. Essa verdade vai ser embutida na sua vida. Nós temos que dar um basta nas mentiras do inimigo, nas falcatruas que ele tem traçado para a nossa vida. O diabo não tem vez na nossa vida. Chega de ouvirmos que todos os crentes são os piores. A gente ouve por aí, eu não quero trabalhar com crente. Crente são os piores. Eu creio que crentes, que nós somos os melhores. Nós conhecemos aquilo que Deus tem para nós. Agora, nós temos que desenvolver o nosso caráter em Cristo. E não, no espiritual, sermos somente fortes. Mas na vida, no dia a dia, é sempre uma derrota violenta. Se você não for forte no seu dia a dia, se você não colocar aquelas armas que você aprendeu espiritualmente, nas batalhas espirituais, para reinar em vida, você não passará de derrotas. Deus não quer ninguém nesta igreja derrotado. Esta igreja é uma igreja de vencedores. E nós vamos orar, porque é muito triste quando as pessoas aqui, elas estão aqui em família bendita, estamos reunidos aqui, e as pessoas falam assim, eu sou mais que vencedor, eu sou vitorioso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí quando chega em casa, briga com a esposa, ou briga com o marido, ou briga com os pais, ou então os filhos não obedecem, ou então começa a olhar e ver que falta dinheiro na sua conta, estou no vermelho. Então o que acontece? Essas pessoas são fortes espiritualmente, são ativas espiritualmente, mas não exercem esta posição no seu dia a dia. Deus não quer isso para a sua vida. Nós vamos orar, nós vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus. E nós vamos orar ao Senhor. Porque nós temos que praticar esta palavra que tem jorrado desse altar, para que qualquer tipo de derrota ou vida rasteira se afaste das nossas vidas, para que nós possamos reinar através da obra de Cristo. Amém? Você recebe o reinar e governar na sua vida? Você certamente vai pegar esta palavra, vai misturar com fé, e você verá a glória de Deus manifestada sobre todas as áreas da tua vida. Em nome de Jesus, feche teus olhos. Senhor bendito e amado, a tua graça, Senhor, é a garantia de tudo que já foi ensinado nesta igreja, Pai. Te invocamos nessa hora, Senhor, para que nos ajudes a Ti, Senhor. Ó Deus, que nós possamos praticar, Senhor Jesus, esta palavra, Senhor, com obediência, Jesus. Ó Deus, que nós possamos reinar em vida, Senhor. Que as nossas armas espirituais, ó Pai, que o Senhor já nos deu, que o Senhor já nos concedeu, Senhor. Ó Deus, que essas armas passem para o nosso âmbito natural, Jesus. Ó Deus, Tu nos disseste, Senhor, através da Tua palavra, que somos reis e sacerdotes.
que nascemos para reinar e governar. Por isso, ó Deus, ficamos com a Tua promessa, Senhor. Ficamos com a Tua palavra, ó Deus. Com aquilo de melhor que o Senhor tem para nós, Senhor. Que cesse nesta hora, Senhor, todo tipo de derrota, todo tipo de vida rasteira, todo tipo de influências na vida dos Teus filhos, Senhor. Nós sairemos daqui transformados, Senhor, com uma posição, Senhor, com o nosso caráter renovado, ó Deus, porque cremos num Deus que é vivo, que é soberano e que quer infinitamente mais para nós, em todas as áreas, na nossa família, na nossa conta bancária, com os nossos filhos, com os nossos pais, na comunhão com os irmãos, no ministério, por onde Deus nos levar, nós reinaremos em vida. Nós saberemos, Senhor, que as Tuas promessas são promessas de vitória. São promessas que nos fazem andar por cabeça. Nesta terra, nós não somos cauda, Senhor. Nós nascemos para reinar e governar. Em Teu nome, Jesus, que o Senhor possa fazer a obra completa no nosso caráter, no nosso corpo, na nossa alma, nas nossas emoções, Senhor. Que haja provisão, ó Pai, e que possamos descansar nesta graça, em o nome de Jesus. E amém. E amém, porque assim disse o Senhor nesta noite, porque assim Ele quis. Queria chamar o louvor. Agora, pode falar? Queria a pastora Silmara. O louvor pode se colocar no altar, nós vamos terminar louvando, ainda há um tempo. Queria a pastora Silmara, de novo. O dia é seu hoje. Come on, baby. Temos mais uma homenagem. Uma homenagem, um presente simbólico de toda a igreja para a pastora Silmara. Amém? Pode trazer. Primeiro as damas. Amém? Vai ter parabéns para você? Agora? Pode ter agora. Foi ensaiado ontem. Aí, ó. Amém. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai virar samba? Nesta data querida, muitas vezes. Vem chorar aqui em cima, pastor Henrique. Henrique, vem aqui. Muitas vezes. Amém. Para a pastora Silmara, todas as bênçãos, toda a manifestação do poder e da glória de Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. Que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, serão constantes e permanentes na vida de cada um de vocês. Vão em paz. Estejamos aqui no próximo sábado para o Sinicares, quem vier, no domingo para um culto da Santa Ceia do Senhor. Amém?
eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te declare. Eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. Eles se curvam e caem, eles se curvam e caem, eles se curvam e caem diante de ti. Eles se curvam e caem, eles se curvam e caem, eles se curvam e caem. Declare de todo o seu interior. Você se levanta, eu me levanto e fico de pé. 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 E eu celebrarei a glória do Rei. 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 Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Vire para quem está ao seu lado. Não diga boa noite. Diga, eu e você nascemos para reinar e governar nesta terra. Boa noite a todos.